Paz do Senhor Jesus, meus queridos. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Mais uma oportunidade que nós temos aqui de estarmos mais uma vez sentados juntos, compartilhando o saboroso café, meditando na santa e poderosa palavra de Deus. Então vem conosco, pegue seu cafezinho e pegue a sua Bíblia. Vamos juntos meditar na palavra de Deus. Abrindo as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Leamos juntos o versículo de número 6, que nos diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém, queridos? Boa é esta palavra, que graça e que rica oportunidade de ouvirmos Deus por meio da sua palavra, nos induzindo, nos convidando, nos despertando a buscarmos a Ele enquanto podemos achar e encontrá-lo enquanto Ele está perto. Quando nós vamos analisar o contexto deste livro, deste capítulo do profeta Isaías, nós vamos ouvir Deus falando para a sua nação, buscando despertar a buscar a presença de Deus, induzindo, incentivando ao povo de Israel a buscar a face do Senhor enquanto ele está perto, enquanto é possível achá-lo. E quando nós vamos trazer essa palavra, essa poderosa palavra para os nossos dias, nós vamos compreender o quão profundo e gracioso é termos esta oportunidade de ouvir Deus nos exortando a uma busca contínua, a rompermos as nossas limitações e barreiras em prol da busca constante da presença do Senhor. E é oportuna essa palavra para os nossos dias, principalmente agora nesse período que estamos vivendo, aonde se estão comemorando a festa da carne, tempo esse ao qual o ser humano ele esquece as suas dores, ele esquece as suas dificuldades, esquece até as barreiras que estão sendo postas na nossa nação. Tudo isso em prol de receberem ou de desfrutarem o prazer da carne. Sabemos o significado dessa festa, uma festa que é voltada para o paganismo, que é totalmente contrária à vontade de Deus, pois a palavra do Senhor nos impulsiona a nos enchermos do Espírito, a buscarmos as coisas de Deus e não satisfazer o desejo da nossa carne. Mas o propósito de Satanás é justamente esse: é levar o ser humano a uma cegueira espiritual, a estarem aprisionados às coisas deste mundo e a cada dia se afastarem de Deus, a cada dia se desprenderem da graça e do privilégio que é termos esta comunhão com o Todo-Poderoso. E quando nós olhamos neste sentido, principalmente na nossa geração, aonde é bom, é agradável, é confortável perdermos a noção do tempo, perdermos o privilégio até de desfrutarmos de momentos valiosos com a nossa família, com os nossos amigos e valorizarmos as coisas mais fúteis que possam existir. E quando nós vamos colocar numa mesma balança entre os prazeres deste mundo e o prazer de nos deliciarmos com as coisas de Deus, infelizmente, é uma discrepância muito significativa. Infelizmente, para muitos, é bom e agradável perdermos horas maratonando aquela série, desfrutando das aventuras de um jogo de videogame, por exemplo, ou até mesmo nos lançarmos em ambientes que não são nem propícios citarmos, mas achamos o culto enfadonho por estarmos 1 hora e meia ali da Igreja de Cristo. Achamos desgastante, estamos desfrutando de momentos de oração a sós com Deus. Preferimos gastar horas e horas em frente à TV, em frente a um computador, em frente a um celular, do que investirmos em um pouquinho de tempo
de estudarmos as Sagradas Escrituras, de buscarmos a comunhão com Deus, de estarmos desfrutando de um momento de louvor e adoração com o Todo-Poderoso, de desfrutarmos do privilégio que é termos a comunhão como Igreja de Cristo. E o Senhor nos leva a esse despertamento que nós precisamos buscar a Ele enquanto podemos achar. Porque certamente as lutas e as adversidades, a todo instante, queridos, elas virão contra as nossas vidas, tentando nos fazer parar, nos fazer cansar, nos fazer darmos mais credibilidade e empenho maior da nossa parte para realizar as coisas pertinentes a este mundo, pertinentes ao nosso trabalho. E nós não temos mais aquela alegria que o salmista menciona. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas hoje, infelizmente, na vida de muitos, é preferível ficarmos assistindo um jogo de futebol do que estarmos na casa de Deus. Desprezamos oportunidades que Deus nos concede para estarmos compartilhando da palavra de Deus e nos assentamos em meio às rodas de amigos para falarmos de coisas que não nos fazem crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos urgentemente voltarmos de onde caímos. Precisamos nos lembrar de que tudo isso que estamos vivendo na face da terra é por um pouco de tempo. Precisamos atentar para a chamada de Deus, para a palavra de despertamento, a palavra de exortação que o Senhor tem trazido para as nossas vidas, que precisamos buscar a Ele enquanto podemos achar. E dentro dessa busca, invocar a presença dEle enquanto Ele está perto. Porque todas as vezes que nós buscamos ao Senhor enquanto podemos achar, poderemos de fato desfrutar de invocar o nome dele, pois ele estará perto de nós. Nos lembramos do Salmos de número 1, quando o salmista declara que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele vive justamente esta palavra que o profeta ministra. Ele antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Nós precisamos urgentemente voltarmos para o propósito do Evangelho. Jesus, quando ele veio para esta terra, ele declara em sua palavra que ele veio para cumprir a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Romanos 12:2 nos diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se queremos, de fato, vivermos o Evangelho de Cristo, se nós queremos, de fato, vivermos o propósito ao qual o Evangelho nos foi revelado, precisamos voltar para o real sentido que o Evangelho tem. Este Evangelho que tem sido ensinado, que nós podemos ser amigo do mundo e amigos de Deus, não é o Evangelho de Cristo. Esse Evangelho que tem sido ensinado, aonde nós podemos olhar para algo e se desejarmos é porque Deus tem aquele algo para nós, não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo ainda é carregarmos a cruz, negarmos a nós mesmos e seguirmos os passos de Cristo. E quando nós falamos em seguir os passos de Cristo, nós vamos nos lembrar dos caminhos que Jesus trilhou. Os caminhos que Cristo trilhou foram caminhos de vergonha para o mundo. Os caminhos, os passos de Jesus foi totalmente contrário aos passos que o mundo trilha. Ele foi, por muitas vezes, rejeitado. Ele não era aplaudido por aqueles que lhe ouviam. Até os seus discípulos, por muitas das vezes, cocheavam entre dois pensamentos. Não tinham, em muitos momentos, a certeza de estarem vivendo o propósito de Deus. O Evangelho de Cristo, por muitas vezes, vai nos confrontar, nos trazendo de fato a realidade de quem somos. Mas quando o Evangelho de Cristo nos confronta, trazendo a realidade de quem somos, é para revelar o caráter e a glória de Deus sobre nós. Precisamos buscar ao Senhor enquanto podemos achar e invocá-lo enquanto Ele está perto. E para isso, precisamos romper os nossos limites. Precisamos valorizar aquilo que de fato tem valor, desprezar aquilo que não nos faz crescer, aquilo que não nos faz crescermos na presença de Deus. Para isso, nós precisamos nos voltar para a vontade de Deus. Precisamos viver de fato o que Cristo tem para que nós venhamos viver. E assim, então, desfrutar do que Cristo tem para realizar em nós e através de nós. Que essa palavra possa achar guarida em nossos corações
e que nós possamos buscar ao Senhor enquanto podemos achar e invocá-lo enquanto está perto. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal Café com Bíblia. Forte abraço.